Então, Haribo. Gai, Haribo, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui nesse estudo do Bhagavad Gita, um texto milenar, um texto que é uma conversa que aconteceu um pouco mais de 5.000 anos atrás, mas que ainda hoje continua sendo extremamente relevante para as nossas vidas, extremamente relevante para a gente compreender a existência, compreender quem nós somos, por que estamos aqui, o que é o que. O que é o tempo, o que é a natureza material, quem que eu sou. Então, para a gente poder aproveitar esse momento e tirar o maior proveito dessa sabedoria, nós sempre invocamos os mestres espirituais, porque compreendemos a partir do próprio Bhagavad Gita que esse é um conhecimento que ele se transmite de forma viva, ou seja, não é apenas o livro, sino a realização daquele que vive de acordo com os ensinamentos do livro. Então, por isso, nós sempre pedimos aos mestres espirituais, predecessores, que nos abençoem para que nós possamos compreender essa sabedoria tão profunda. Então, por isso, sempre começamos cantando alguns mantras que invocam as suas bênçãos e proteções. Então, quem souber pode acompanhar, quem não souber, simplesmente pode fechar os olhos e, numa atitude também de oração, pode acompanhar ouvindo. Jai Guru Patita Pavana ki jai ho. Jai Namo Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamina Sirupine Sharanagata Bhaktevya Shuddha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Daradara Nisevine Om Ajnanantimirandasyan Janan Janan Shalakaya Shaksurun Militan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha Panchakaupatarubhyascha Vipasindubhya evascha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cham Krishna Bhakti Praji Devi Satyavaitai Namo Namaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Jai Guru Padita Pavana ki Jai. Shri Bhakti Chandra Shanti Maharaj ki Jai. Shri Bhakti Aloka Paramahansa Maharaj ki Jai. Shri Bhakti Vibhuda Buddhaya Maharaj ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Haribo Guru Padita Pavana ki Jai. Então, vamos lá começar. A gente viu, antes ainda fazendo o nosso resumo acerca do capítulo um, e capítulo 2. Hoje vamos começar o resumo do capítulo 2. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho, relembrar o capítulo um. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim? Sim, Ótimo. Então, vamos lá. Então, só para a gente relembrar o que a gente viu no capítulo um, né, que vimos a vez passada, o capítulo um é um capítulo um pouquinho mais curto, né? Na verdade, o capítulo 2 é muito comprido, mas o capítulo um é um capítulo mais ou menos, tem 46 versos, é uma média, cada capítulo do Bhagavad Gita vai ter em média uns 40 versos por aí. O capítulo 2 que vamos começar hoje, o resumo, ele é bem mais comprido, ele tem 72 versos. Então,
Depois que a gente viu a nossa introdução, nós localizamos qual foi a situação que tinha no campo de batalha. Então, a gente começa com o capítulo 1, que se chama Observando os Exércitos no Campo de Batalha, Sainya Darshana. Então, esse é um capítulo que começou a apresentar o dilema moral e psicológico em que o guerreiro Arjuna, um kshatriya, uma pessoa extremamente corajosa e ao mesmo tempo um grande devoto da Suprema Personalidade de Deus, uma pessoa que nunca na sua vida cometeu um pecado, que nunca na sua vida fez uma atividade que fosse fora da conduta moral correta. E ele agora enfrenta um dilema moral, porque ele fica absolutamente confuso perante uma situação de guerra, né? Em que, apesar que ele sabia que era uma guerra justa, que era uma guerra que eles estiveram se preparando para essa guerra durante muitos anos e sabiam que era inevitável, apesar deles terem tentado de todas as formas evitá-la. É bem diferente dos guerreiros de hoje em dia, né? Que a maioria que a gente está acostumado nessas histórias mais recentes são totalmente guerras injustas, guerras que normalmente são apenas por poder. Mas aqui a gente encontra que o dilema de Arjuna é precisamente porque ele não está disposto a lutar uma guerra simplesmente por poder. Ele não quer uma guerra simplesmente por ganhar um território ou por mostrar que ele é mais poderoso que outra pessoa. Então, quando ele enfrenta esse dilema de perceber se ele, o porquê que ele realmente está lutando, aí ele fica completamente abalado. Então, o capítulo 1 começa quando Dhritarashtra, que é o rei cego, se vocês lembram lá na introdução, né? A gente viu que ele é o tio de Arjuna. E ele é cego, ele não consegue participar da guerra, mas o seu filho Duryodhana é o líder da oposição, por assim dizer, né, do bando que está gerando a guerra devido à sua cobiça e a seu egoísmo. E ele tem um secretário chamado Sanjaya, que ele recebeu a possibilidade de ter uma visão remota, ele consegue enxergar o que está acontecendo. Então, o Bhagavad Gita começa quando Dhritarashtra pergunta para Sanjaya o que fizeram os seus filhos e os filhos de Pandu, que era seu irmão mais novo, que morreu muito tempo antes. O que eles fizeram quando se reuniram nesse lugar sagrado de Kurukshetra? Lembrando que ele chama Kurukshetra, que é esse campo gigantesco onde os dois exércitos se reuniram, ele chama esse lugar de Dharmakshetra, porque é um lugar onde se realizaram tantas atividades piedosas no passado, tantos sacrifícios eh, de reis que fizeram lá, tantas atividades nesse lugar, que é um lugar carregado com uma energia muito espiritual. E ele tinha esperança de que os filhos de Pandu, por serem pessoas muito religiosas, dada a influência do local, eles iriam desistir da batalha. Então, aí começa a primeira parte os primeiros 10, 11 versos do Bhagavad Gita, em que Duryodhana, ele começa a examinar os exércitos. Duryodhana, ele é basicamente a causa da guerra. Foi quem exilou os Pandavas, ele foi quem criou todo esse conflito, e por não querer devolver o reino para Arjuna e seus irmãos, que insultou a esposa deles, ele foi quem tentou matá-los tantas vezes, e basicamente é ele que é a causa a raiz de todo esse conflito. Então, quando o Bhagavad Gita começa quando ele olha os exércitos e começa a falar com seu mestre de armas, que é Dronacharya, a recontar o que tem em cada exército, quem que está do lado dos Pandavas, quem que está do lado deles, e ele chega à conclusão de que o exército deles é muito mais poderoso. E efetivamente o exército de Duryodhana é muito mais poderoso por ser maior em número. Os dois lados têm grandes guerreiros, mas o exército de Duryodhana é maior em número, muito maior em número. Então, ele sente que tem uma superioridade, além dele estar junto com Bhisma, que é o avô, aquele que tinha feito aquele voto de nunca ter filhos, de ser celibatário perpetuamente. Ele é muito poderoso, fez muitas austeridades na sua vida, e ele recebeu uma bênção de só morrer quando ele quisesse. Então,
e Drona, que é o mestre de armas de todos os Kurus, ou seja, tanto de Duryodhana quanto de Arjuna. E ambos, além de ser muito poderosos, são muito queridos pelos Pandavas. Então, ele tem a esperança que os Pandavas não vão conseguir lutar contra Bhishma e Drona. Aunque, ao mesmo tempo, ele tem muito medo que Drona e Bhishma não consigam lutar contra os Pandavas. Então, por isso, ele pede que todo mundo apoie o avô Bhishma, que todo mundo fique de olho com ele, porque ele, no fundo, tem muito medo que Bhishma não lute contra eles. Então, aí começa a guerra, depois é que ele faz todo esse reconto de quem que está de que lado. Aí então ele começa a guerra e começa quando o Bhishma, que é o avô de todos, o veterano de todos, ele assopra seu búzio, seu concha transcendental, né? Ele assopra seu búzio e produz muita alegria no coração de Duryodhana porque está anunciando, pronto, estou pronto para lutar, agora a guerra começou. Imediatamente todo mundo começou a tocar os seus búzios. É o início da guerra, começa a tocar os clarines, os tambores, então é o momento em que a guerra vai começar. E do outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna e todos os cinco Pandavas também assopraram nos seus búzios. Mas a diferença é que quando eles assopram seus búzios, o som dos búzios de Krishna e de Arjuna, como se fala, retumba, né? Vibra, tanto no céu quanto na terra, e Duryodhana e todos os seus irmãos e amigos e apoiadores sentem um medo muito grande. O coração deles fica destroçado, é a palavra que se usa no Bhagavad Gita. O coração deles fica completamente abalado quando eles escutam o búzio do lado dos Pandavas. Então, apesar da sua superioridade, materialmente falando, da sua superioridade enquanto a número do exército, eles sabem que são inferiores enquanto a força e a potência que realmente os Pandavas têm, porque a virtude e a justiça está do lado dos Pandavas. E Duryodhana sabe muito bem que isso importa. E não apenas a justiça e a virtude está do lado dos Pandavas, sino que o próprio Krishna, que Duryodhana já escutou muitas vezes de muitos sábios, falando que Krishna é a própria suprema personalidade de Deus que veio na Terra por sua própria vontade. Nesse momento, o Duryodhana já escutou isso de muitos sábios, mas mesmo assim, mesmo que ele viu até mesmo Krishna manifestando a sua forma universal, em que ele viu todos os universos, todos os planetas dentro do corpo de Krishna, apesar disso, a sua cobiça é tão grande que ele tem a esperança de poder derrotar a própria suprema personalidade de Deus, mas no fundo ele tem muito medo. Então, assim começa o Bhagavad Gita e Arjuna, justo antes de lutar, ele pega seu arco, suas flechas e está pronto para disparar a primeira flecha, mas ele fala para Krishna, por favor, coloca a minha quadriga entre os dois exércitos, de maneira que eu possa ver quem está presente aqui e quem deseja lutar e com quem devo lidar. Então, esse é o momento chave do Bhagavad Gita, em que ele pede para Krishna que faça esse serviço para ele, né? Que coloque a carruagem entre os dois exércitos. Ele quer ver com quem que ele quer lutar. E o Senhor Krishna, que é infalível, ele é chamado aqui de infalível porque ele sempre satisfaz o desejo de seu devoto. Então, satisfaz esse desejo. E aí tem uma virada completamente no momento em que Arjuna começa a ver quem que está lá para lutar com ele. E ele vê que nesse lugar estão o seu avô tão querido, o seu mestre Dronacharya, tios maternos, tios paternos. Bom, tios paternos não, porque o tio paterno é Dhritarashtra, mas são os seus primos, né, paternos. Está Estão todas as pessoas que ele tanto ama, estão de ambos os lados, muitos amigos, pessoas que eram como pais para ele também, né? Porque está seu sogro, está amigos do seu pai, estão pessoas que ele realmente respeita muito e estão todos lá. Os seus próprios filhos estão lá também para lutar. Nesse momento, os seus amigos, então ele está e no momento ele fica completamente abalado, né? Porque ele começa a pensar, será que eu estou lutando será que realmente
eu não estou cometendo uma atividade pecaminosa, então ele começa num dilema. Então, aí, a partir dos versos 28, ele começa a apresentar sintomas de que ele está realmente abalado. Então, nesses sintomas, ele fala como o corpo dele está tremendo, como os pelos do seu corpo se arrepiam. O arco Gandiva, que é o arco que ele ganhou, acho que foi do Deus do Fogo, ele ganhou um arco celestial, e ele, com esse arco, conquistou o mundo inteiro. Para que quando o Yudhishthira foi declarado imperador, ele conquistou o mundo inteiro, trouxe riqueza de todas as partes do mundo, combateu com todos os maiores reis do mundo. Neste momento, quando ele se enfrenta com essa visão de ver os seus entes queridos, ele se sente enfraquecido e ele deixa cair o seu próprio arco, que isso nunca tinha acontecido, né? Ele sentia que a sua pele estava ardendo e ele sentia que a sua mente estava completamente dando voltas e se sentia completamente confuso. Disso faz aqui um esclarecimento que é esses sentimentos que ele estava tendo não eram por covardia, porque ele é um guerreiro muito experiente. Ele não tinha medo da guerra, ele não tinha medo da batalha, ele não tem medo de morrer. Basicamente isso, ele não tem medo nenhum de morrer. Mas neste momento ele fica confuso acerca de o que é o correto. Apesar deles já terem discutido esse tema muitas vezes, ele ter certeza que o correto era a guerra, quando ele chega no momento da guerra e vê os seus entes queridos, ele fica completamente confuso novamente e começa a se perguntar se isso é realmente o correto ou não. Então aí começa os argumentos que Arjuna vai dar para Krishna acerca de por que ele não deve lutar. Então ele começa a falar o primeiro série de argumentos, né, acerca da trivialidade da vitória, ou seja, para que ele quer ganhar? Ele quer ganhar para obter um reino, mas de que serviria ele obter um reino se aquelas pessoas que ele ama vão morrer todas na guerra? Então ele pensa, se isso é para mim, se eu estou lutando por uma causa egoísta, simplesmente para eu obter um reino, que sentido isso tem? Não faz sentido nenhum eu simplesmente lutar para mim mesmo. Porque as pessoas com que eu gostaria de compartilhar tudo isso vão estar mortas no final das contas, depois desta guerra, né? Então, para quê? Seria melhor não lutar. Então, ele fala que não vale a pena. E se ele. E não só isso, sino que se ele ganhar, vai ter que ganhar à custa de ter derramado o sangue dos seus parentes, né? Dos seus entes queridos. Então, para ele não faz sentido ele lutar se a causa for egoísta, se for simplesmente ganhar um reino para ele, né? Além disso, Arjuna é uma pessoa que ele sempre fez o que é moralmente correto. Ele nunca sequer pensou em cometer alguma atividade que fosse pecaminosa, que fosse contra a lei natural, a lei divina e natural. Então, neste momento, ele se enfrenta perante essa dúvida: será que eu estou cometendo uma atividade pecaminosa? Porque mesmo que os Kauravas, ou seja, o exército contrário com quem ele está lutando, mesmo que eles sejam muito pecaminosos, porque eles tentaram matar os Pandavas de forma injusta, eles tentaram incendiá-los, tentaram envenená-los de todas as formas, eles são agressores e são cobiçosos, mas mesmo assim, se eu matar os meus próprios parentes, apesar deles serem tão pecaminosos, eu vou estar cometendo um pecado. Então, neste momento, ele, devido ao afeto que ele sente, ele fica muito confuso de o que é o correto. Eles estão cometendo um pecado, mas se eu os matar, eu vou também estar cometendo um pecado. Então, ele, nesse momento, começa a pensar se não seria mais correto perdoá-los ou simplesmente permitir que eles o matassem. Ao invés dele lutar para estabelecer o que era justo, o que era correto, como é o dever de um kshatriya, de um guerreiro, ele pensou, já que amo tanto essas pessoas, é melhor que eles me matem e deixa eles fazer o que quiserem. Deixa que eles continuem com sua cobiça, mas é muito melhor perdoá-los e que continuem fazendo o que quiserem. Então, é uma situação muito difícil, porque ele sente muito amor por essas pessoas, mas eles estão cometendo atividades muito erradas. Então, o que que é o certo? O certo de um guerreiro seria, mesmo que fosse seu próprio filho, quem estivesse cometendo uma atividade
pecaminosa, se essa atividade causa sofrimento para a população geral, ele deveria rejeitá-lo completamente e superar o seu afeto familiar, porque essa pessoa está causando dano para outras entidades vivas. Mas neste caso ele fica confuso, ele fala, mas eles são meus parentes, eles são as pessoas com, com que eu aprendi, com que eu cresci, então não será melhor deixar que eles continuem fazendo suas atividades pecaminosas do que matá-los e eu mesmo pecar por isso? Então ele fica muito confuso a respeito de o que é certo. O terceiro argumento que ele vai usar, eu estou resumindo muito, né? Que ele foi explicando tudo isso com muito cuidado, a gente já explicou isso nos nossos estudos anteriores, aqui é só um resumo. Então, ele se preocupa também pelas consequências da guerra. Então ele começa a pensar, se tem esta guerra, nesse lugar estavam reunidas todas as grandes famílias, as grandes dinastias. Então ele fala, se se destroem os chefes dessas dinastias, ou seja, os patriarcas, os pais, os avós que sustentam a tradição familiar, então o que vai acontecer é que essa tradição vai se perder. Então não vai mais se continuar com as obrigações que se fazem para os antepassados, então os antepassados não vão mais se beneficiar das atividades piedosas que eles possam fazer, e as pessoas vão começar a cometer todo tipo de atividades pecaminosas porque perdem a referência, perdem esse orgulho dessa tradição, e ele fala que como consequência disso, a religião domina na família, a religião quer dizer não apenas, quando ele fala de religião, não fala de acreditar ou não acreditar em Deus, porque na cultura védica e na sociedade védica é óbvio, tipo, Deus não é algo em que você acredita ou não acredita. É tipo, é óbvio que existe uma inteligência suprema que criou todo, mas essa inteligência, além do mais, deixou certas regras, e essas regras são as regras da natureza. Então, quando a gente vai em contra dessas regras da natureza, acabam gerando sofrimento. E essa busca por fazer o que é o correto, por seguir a virtude, o que beneficia realmente todo mundo, seguir os valores superiores da vida, é o que se chamaria religião. Então ele fala, quando a religião se perde, a família se degrada, as mulheres ficam desprotegidas, vão se corromper e, como consequência disso, vai nascer um prole não desejado, vão nascer filhos que não são desejados e que normalmente, devido a, ao nível de consciência em que iria estar a mãe e o pai no momento da concepção, esses filhos iriam nascer com um certo nível de consciência inferior que iria causar muito sofrimento na sociedade. Então, ele começa a ver as consequências que a guerra vai ter. Então, finalmente, depois de pensar em como todas as consequências de tudo que ele está enfrentando nesse momento, ele fala, é melhor eu não lutar. Então, ele fala para o capítulo 1 finaliza quando Arjuna fala, eu não vou lutar. Então, esta situação, definitivamente, o certo é que eu não vou lutar, no momento em que a guerra está começando. Então, é aqui que finaliza o capítulo 1 e é aqui que começamos com o capítulo 2. Então, eu só quero contar para vocês como que vai ser o conteúdo do capítulo 2. Whiteboard. Whiteboard. Estou aqui para a gente ter uma pequena ideia. Aqui. Aqui não temos, não. Estão vendo o meu quadro branco? Dá Sim. para ver? Beleza, ótimo. Então, aqui a gente vai, só para a gente entender, o capítulo 2 ele é conhecido como o resumo do Bhagavad Gita. E agora, daqui a pouco, vamos ver como que é o nome mesmo, exatamente, do capítulo 2. Ele se chama Sankhya Yoga, em sânscrito, mas Srila Prabhupada traduziu como resumo do conteúdo do Gita. No capítulo 2 vão se tocar basicamente
quase todos os temas que depois vão ser desenvolvidos com muito mais detalhe ao longo dos 18 capítulos do Bhagavad Gita. Então, a gente está no capítulo 2, que vai ser um resumo de todos os próximos capítulos. Esse capítulo a gente basicamente vamos estudar ele dividido em 5 temas principais. Então, hoje a gente vai estudar até o verso 30, né? Vamos fazer esse resumo até o verso 30, começando com os primeiros versos do 1 ao 9, falando acerca da confusão de Arjuna, começa esse momento, e o momento em que Arjuna finalmente ele aceita que ele sozinho não consegue resolver e aceita Krishna como seu mestre espiritual. Aí Krishna começa a dar as instruções, ele começa por dar a instrução mais básica, mais fundamental, básica, não porque seja fácil, sino porque é o fundamento a partir do qual é possível compreender o restante das instruções de Krishna. Sem esse fundamento não é possível, que é precisamente compreender a diferença entre o corpo e a alma. Então, esses são até aí a gente vai chegar hoje, mas os próximos, depois disso, que a gente vai, se Krishna permitir, no próximo encontro a gente abarca essa segunda parte, é quando Krishna explica para Arjuna por que que ele sim deve lutar, qual que é a forma de atuar sem estar preso dessas reações pecaminosas ou desse karma, e quais são os sintomas de uma pessoa que está que transcendem esse plano da ação material. Então, a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente hoje vamos ver os versos do 1 até o 30, se o tempo nos der, se o tempo ajudar. Então, vamos ver, certo? Então, alguma dúvida até aí? Está tudo certo? Tá, então beleza. A gente está gravando, então agora vamos lá ver o capítulo 2. Vamos começar. Então, deixa eu abrir a apresentação. Dá para ver a minha tela agora, a apresentação? Sim, resumo do conteúdo. Isso, resumo do conteúdo do Gita. Então, beleza. Lembrem que em qualquer momento que tenham alguma pergunta, podem simplesmente perguntar, tá bom? Mas podem escrever no chat também, mas do jeito que seja melhor. Eu vou estar Então, mais ouvindo. como? De tudo, veio. Não deu para entender. Anandini, Tá, aqui, fala. aqui, aqui. Desculpa, tá? Bom, acho que foi por erro, né? Que estava falando. Mas, bom, qualquer coisa é só falar e se não escrever aí no chat, se não está conseguindo falar, tá bom? Então, vamos lá. Então, o resumo do conteúdo do Gita. Então, depois de tudo isso que a gente viu, né, toda essa confusão de Arjuna, ele falou, não vou lutar, então começa o capítulo 2, o primeiro verso de Sanjaya, a pessoa que está falando o que está acontecendo no campo de batalha para o rei cego. O nome dele é Sanjaya. Então, Sanjaya disse para o rei cego: ao ver Arjuna cheio de compaixão, muito entristecido e com os olhos cheios de água, Madhusudana, Krishna falou as seguintes palavras. Então, Arjuna falou: Krishna, eu não vou lutar. Depois de dar toda uma série de argumentos de por que não lutar, ele falou: pronto, não vou lutar. E nesse momento, então, Krishna responde para ele. A pessoa suprema, Bhagavan, disse: meu querido Arjuna, de onde vieram essas impurezas? Não são em absoluto dignas de uma pessoa que conhece os valores progressivos da vida. Não conduzem aos planetas superiores, senão à infâmia. Então, essa primeira pergunta que Krishna faz para Arjuna, ele fala, da onde veio essa impureza? Por que impurezas? A gente pode pensar, mas está tudo certo, ele está preocupado porque ele vai pecar, e também isso faz parte
dele ser uma pessoa correta, ele ter esse medo de pecar, né? E de não querer cometer uma atividade pecaminosa apenas por um propósito egoísta, né? O ponto é que também essa confusão dele se deve ao apego, ao afeto que ele sente por seus parentes e que fazem com que ele não esteja vendo a situação desde um ponto de vista mais amplo. Ele não está vendo como eles estão gerando sofrimento para a sociedade em geral, eles são reis e eles estão estabelecendo uma forma de conduta que não é correta. Então, Krishna, inclusive, mais para frente vai falar no Bhagavad Gita como quando uma pessoa que tem uma posição poderosa estabelece um certo tipo de comportamento, esse tipo de comportamento vira como se fosse algo normal e pessoas comuns vão querer seguir esse tipo de comportamento. Então, eles estavam causando muito sofrimento, estavam seguindo o caminho da religião, o caminho da mentira, da hipocrisia e da injustiça. E o dever do kshatriya é garantir que exista justiça na sociedade. Especialmente nesse momento, 5.000 anos atrás, quando a sociedade ainda não estava tão degradada quanto está hoje, quando as pessoas ainda cumpriam com seus deveres para ter uma sociedade em harmonia. E especialmente sendo Arjuna uma pessoa que sempre se preocupou mais com qual é o seu dever do que simplesmente pensar em si mesmo. Então, para ele era muito importante realmente estabelecer a justiça novamente. Mas nesse momento, Krishna pergunta por que você, de repente, ficou enceguecido pelo seu afeto, ao invés de compreender que existe um valor superior e que é muito superior você cumprir com o seu dever. Então ele fala, da onde vieram essas impurezas, né? Esse apego que você sente, que normalmente quando a gente sente apego pela nossa família, é num sentido tal que a gente prefere até mesmo fechar os olhos para o que estão fazendo errado, devido a que eu gosto muito deles, então tudo é perdoável, né? Então isso se considera uma impureza, uma fraqueza do coração. A gente está falando de pessoas que têm sentimentos muito mais elevados do que simplesmente estar dominados por essa fraqueza de coração. Então, por isso que a Krishna pergunta de onde veio essa impureza, né? Elas não são coerentes com uma pessoa que compreende os valores da vida, ou seja, que tem as prioridades de forma certa. A prioridade é estabelecer, no caso dele, sendo Kshatriya, o que é justo, o que é correto e o que é benéfico para todo mundo, e não apenas o que traz prazer para ele próprio, né? E ele continua, Krishna continua, ó Arjuna, né, filho de Prita, não cedas a essa impotência degradante, não corresponde a você, abandone essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Então ele fala bem forte, ele já começa falando. Você tem que abandonar essa fraqueza mesquinha de coração, que é simplesmente se preocupar pela, pela felicidade que você acha que vai derivar da companhia dos seus parentes, ou por essa fraqueza que te leva a pensar que você pode perdoar o que eles têm feito, como se nada tivesse acontecido, como se isso tivesse a ver apenas com você. Mas isso não tem a ver com você, simplesmente. Eles estão estabelecendo um modo de conduta na sociedade e eles estão fazendo com que esse modo de conduta pareça correto, quando não é, e quando realmente causa muito sofrimento. Então, por isso que ele fala, o seu papel é ser o castigador do inimigo, quer dizer, o seu papel é estabelecer a conduta certa na sociedade e estabelecer que a justiça e que a verdade e a virtude sejam mais importantes e que sejam como um valor acima até mesmo do apego por amigos, parentes e tudo mais. Então, Arjuna respondeu, quando Krishna veio falar, como assim que você está com essa fraqueza mesquinha de coração? Então, Arjuna fala, o destruidor de Madhu, Krishna. Ele chama Krishna de Madhusudana, né? O destruidor do demônio Madhu. Como posso contra-atacar com flechas na batalha homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Como é possível que pessoas como Bhishma, que foi o meu tutor, o meu avô que me cuidou desde a infância, e Drona, que foi meu professor desde a minha infância, ele estudou com Drona, tudo que ele aprendeu de armas,
grande parte foi graças ao que Drona ensinou para ela. Então ele fala, como que eu posso contra-atacar eles que são superiores a mim em idade, que foram quem me cuidaram, que são como os meus pais, como que eu posso atacar eles com flechas? Então ele explica para mim, mas como que você quer que eu ataque essas pessoas com flechas, né? Ele fala, vou pular essa partezinha aqui. E ele fala, é melhor viver neste mundo como mendigo do que viver à custa da vida de grandes almas que são meus mestres. Ainda que sejam cobiçosos, não deixam de ser superiores. Se os mato, nossas conquistas ficarão manchadas com sangue. Então ele fala, é melhor eu viver como mendigo, do que matar os meus superiores. Então, apesar que ele reconhece, apesar que esses superiores são cobiçosos. Então ele fala, eles são pecaminosos, eles estão agindo por cobiça, eles estão agindo de forma injusta, se afastando do que é virtuoso, do que é correto, mas são meus superiores. Então eu não posso atacá-los, mesmo que eles estejam do lado da injustiça. Então ele nesse momento ele fala, é melhor eu viver como um mendigo. E é muito significativo que ele fale isso. Por quê? Porque, de acordo com os Vedas, cada uma das classes sociais tem certas atividades que são legítimas, através das quais ele pode ganhar a vida. E isso também Krishna vai explicar no Bhagavad Gita mais para frente. Então, as atividades que correspondem a alguém da classe kshatriya, dos guerreiros, são precisamente ser reis, conquistar um território e manter a segurança para todos os cidadãos, fazer que todos os cidadãos tenham possibilidade de viver em paz, para poder se dedicar ao seu próprio desenvolvimento espiritual e pessoal em todos os sentidos. Então, nesse momento, ele está falando de ele viver como um mendigo, só que a mendicidade é uma atividade pecaminosa para um kshatriya. Um kshatriya não pode viver de mendicidade. Um brahmana, ele pode viver da caridade de outros, receber esmola, e não tem problema. A tarefa de um Brahmana é ensinar, é estudar os Vedas e ensinar os Vedas e aconselhar os reis para que eles reinem e governem seguindo as diretrizes da justiça e da virtude. E aí, como eles não têm muito tempo de ficar simplesmente se preocupando pela sua manutenção, eles podem receber caridade e está tudo bem. Agora, os Ele chátrias, carrega rápido. eles não podem. Certo? Os chátrias, eles não podem. É incorreto que eles vivam de caridade. Então, aqui ele está falando, é melhor eu viver como um mendigo. Só que, na verdade, ele está falando, é melhor eu não fazer nada, eu ir embora, então, renunciar ao meu dever, porque eu amo muito eles, mesmo que eles sejam pecaminosos. Então, basicamente, isso que a Arjuna está propondo neste momento. Bom, tem um comentário que a gente tinha feito quando a gente fez o estudo mais prolongado, né? Que é muito interessante que o próprio Drona e Bhishma também são pessoas muito elevadas, mas eles estão numa situação em que eles não conseguem Não. não lutar. Ah, o seu iPhone. Uh-uh. Haribo, deixa eu... Acho que ligou o microfone por erro. Então, eu falo que mesmo uma pessoa de muita discriminação, se ela estiver na companhia de pessoas materialistas ou pecaminosas, ela vai perder a sua discriminação. E isso é impressionante como é verdade. Então, até mesmo uma pessoa muito sábia e que nunca quis fazer mal para ninguém, que foi sempre uma pessoa boa, ela pode acabar cometendo atividades que fazem mal para os outros simplesmente porque são sempre rodeadas de pessoas que têm uma certa mentalidade e aprendem acabam pouco a pouco justificando essas atividades e a normalizar essas atividades e pensar que não está tão errado assim. Então, Drona e Bhishma são um exemplo que se coloca aqui muito forte a respeito desse tema.
Então, no verso 2.6, Arjuna continua falando para Krishna, fala, nem sabemos o que é melhor, se vencê-los ou sermos vencidos por eles. Diante de nós, neste campo de batalha, estão agora os filhos de Dhritarashtra. Se os matássemos, não nos importaria viver. Então, nesse momento, ele compreendeu que ele está confuso. Ele entendeu que ele não sabe se o certo é matá-los ou não matá-los. Porque eles são cobiçosos, eles estão do lado da injustiça, eles estão do lado da mentira, de tudo que traz consequências ruins para a sociedade, mas eles são pessoas queridas para eles, então agora ele não sabe. O certo é matá-los para estabelecer a justiça, ou o certo é não matá-los porque são meus parentes e eu os devo perdoar. Porque se eu os mato, os meus próprios amigos e parentes, para que eu quero viver? Depois eu não posso curtir da felicidade do lado de pessoas que eu amo. Então agora ele está mesmo sem entender o que é correto, né? Então ele fala, agora eu sou confuso. Verso 7. Agora eu sou confuso sobre o meu dever e por causa da minha fraqueza perdi toda a compostura. Nessa condição, peço a você que me diga claramente o que é melhor para mim. Agora sou seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Então, esse é o momento em que vira finalmente a chave, porque ele está absolutamente confuso, ele está numa crise existencial em que ele não sabe o que é o correto mesmo, mas ele dá o passo chave para conseguir sair dessa situação, que é se aproximar de um mestre espiritual, ou seja, se aproximar de Krishna como mestre espiritual, porque ele compreende que Krishna vai ter uma visão mais correta, mais ampla, que vai poder ajudar ele a sair desse dilema e a compreender o que é o correto nesse caso. Então, na cultura védica, nessa época, 5.000 anos atrás, era absolutamente comum ter mestre espiritual. Todo mundo tinha um mestre espiritual. As pessoas não eram arrogantes ao ponto de achar que sozinhos poderiam resolver todos os problemas e os dilemas da vida. Então, todo mundo tinha um mestre espiritual e, de fato, um rei, inclusive, ele só podia reinar se ele tinha um mestre espiritual, ou seja, uma pessoa evoluída espiritualmente, mais evoluída que ele, pelo menos, né? E que pudesse guiá-lo, orientá-lo para que ele não ficasse preso do seu próprio desejo de poder, do seu próprio egoísmo e da sua própria cobiça. Então, mesmo que ele, naturalmente, por ser um guerreiro, um kshatriya, um rei, ele tem esse tipo de sentimentos, se ele governasse direcionado por uma pessoa mais avançada espiritualmente do que ele e que não tinha esses interesses mundanos, por assim dizer, em poder, em riqueza, em nome, fama. Então, ele iria reinar de uma forma correta e utilizar essa força e essa capacidade de conquistar outros reinos e tudo para o benefício real de todos os seres vivos. Então, nesse momento, Arjuna, compreendendo que estava completamente confuso, ele entende que ele precisa de um guia, que ele precisa de alguém que consiga orientá-lo. Para ele, isso era a saída certa. Para nós, hoje em dia, é muito difícil a gente chegar nessa conclusão porque nós não estamos acostumados a sermos orientados por pessoas mais sábias do que nós. Pelo contrário, nós estamos muito acostumados a competir e sempre nos achar mais sábios. Então, a gente sempre se acha mais sábios que os nossos pais, a gente sempre se acha mais sábios que o professor, a gente sempre se acha mais tudo, e é a arrogância que predomina nesta era. Mas Arjuna é uma pessoa o suficientemente inteligente como para ele compreender que ele não sabe tudo. Que ele não, como diz, não me lembro, tem um autor muito famoso que ele fala: eu já não tenho mais 20 anos como para pensar que eu sei tudo. Então, normalmente, uma pessoa imatura pensa que ele não precisa de um guia. Mas uma pessoa com inteligência e com maturidade suficiente compreende: eu preciso de um guia. Eu preciso de alguém que está mais avançado espiritualmente do que eu e que me ajude a compreender a vida,
para que eu possa realmente saber qual que é o meu próximo passo a dar. E ter esse guia não quer dizer que eu preciso um guia para saber se hoje eu coloco roupa vermelha ou roupa azul, ou se eu... Tem coisas da vida que a gente sabe, mas os dilemas mais profundos da vida, realmente de por que que eu existo, eu preciso de um guia. Ou qual que é o meu verdadeiro dever? A gente perde a nossa vida cumprindo muitos deveres secundários, muitos deveres que não são tão importantes assim na hora da morte, não vão trazer um fruto tão importante. Então, qual é o meu dever mais profundo e mais real? Para isso, nós precisamos de um guia. E é isso que se estabelece no Bhagavad Gita no momento em que Arjuna pede que Krishna se torne seu mestre espiritual. Então, é, no, bom, vou pular esta partezinha. Então, no verso 2.8, Arjuna, ele está confirmando, ele fala, eu não encontro forma de separar esse pesar que seca meus sentidos, não poderei exterminá-lo, ainda que ganhe um reino sem igual na terra, com soberania semelhante dos semideuses no céu. Então ele fala, está garantindo, eu não consigo encontrar nenhuma outra pessoa que possa me orientar. Você pode me orientar e eu não consigo encontrar uma saída por mim mesmo a este dilema. Basicamente, ele está falando isso. Eu sozinho não consigo sair deste dilema. Então, quando a gente chega nesse nível de ter esse tipo de sentimento, eu preciso entender qual é o propósito da minha existência, e eu sozinho não estou conseguindo encontrar. Lamentavelmente, a maioria de nós precisa de, primeiro, bater muito a cara até chegar a entender, né? Nossa, realmente, se eu tenho um guia é muito mais fácil, mas a Arjuna aqui logo no começo já fala, me oriente, né? Então, vamos pular esta parte, verso 2.9. Então, aqui a gente já entra nessa segunda parte, né? Que é quando finalmente Krishna vai começar a dar as primeiras instruções do Bhagavad Gita. Então, aqui começa o Bhagavad Gita. No verso 9, Sanjaya diz: depois de falar assim, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, não lutarei. E emudeceu. Então, ele se rendeu. E ele fala, agora eu não vou lutar, mas na verdade ele está falando, eu não vou lutar até que você me diga o que que eu devo fazer. Porque ele, no verso anterior, acabou de se render a Krishna. Então, no verso anterior, ele acabou de falar, me diga o que que eu devo fazer. Eu não vou lutar, a não ser que você me diga o que que eu tenho que fazer, né? Então, esse é o ponto em que chegamos agora, né? Deixa eu ver. Então, aqui verso 10. Então, o descendente de Bharata, né? Sanjaya está falando para Dhritarashtra, que é descendente de Bharata. Nesse momento, Krishna, com um sorriso, no meio dos dois exércitos, falou as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Então, Krishna, sorridente, né? Porque agora ele sabe, agora eu vou poder falar para ele o que que é certo, o que que é errado, e também se fala que esse sorriso é o sorriso do mestre espiritual, que sempre é como o amigo que vai nos ajudar a compreender esses dilemas da vida. Então ele começa a falar para o desconsolado Arjuna, né? E vamos ver o que que ele fala. Então ele fala, o bem-aventurado, desculpa, o bem-aventurado Senhor disse, né? Ele fala para Arjuna o seguinte: ao falar palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de lamentação. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Bem, essa é a primeira palavra. Ele fala, você está falando palavras muito eruditas, muito sábias. Ele deu um monte de argumentos que ele tinha aprendido da sucessão discipular, que ele não está inventando, não está especulando, ele deu argumentos muito bons, muito certos, mas Krishna está falando, mas ainda você está vendo as coisas desde um ponto de vista errado, você ainda está se lamentando por algo que não é digno de lamentação. Você ainda não está falando com uma sabedoria superior, você ainda não entendeu do que se trata. Então, vamos ver. Se alguém quer
ver toda essa explicação mais profunda, os vídeos estão lá no YouTube do que a gente viu mais profundamente ano passado. Agora a gente está fazendo esse resumo do capítulo 12, que foi bastante coisa, né? Agora, verso 2.12. Não houve jamais um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos estes reis, nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então, quando Krishna fala para Arjuna, você está se lamentando por aquilo que não é digno de lamentação, basicamente ele está falando, você está se lamentando pelo corpo material. O corpo material não é digno de lamentação, não há por que se lamentar pelo corpo. E aqui nesse verso ele fala, deixa bem claro, não é porque o corpo termine, pare de existir, que eu vou deixar de existir, ou você, ou algum destes reis. Então ele aqui deixa bem claro que a existência, que o ser não tem a ver com o corpo. E isso é o fundamento de todo o conhecimento espiritual. Todo conhecimento espiritual e até mesmo deveria ser a base de todo o conhecimento científico, é compreender o que é o ser, quem que sou eu e quem que é o corpo. O ser é diferente do corpo. E aqui Krishna está falando muito claramente, eu sempre existi, apesar de que este corpo nunca existiu. Então, eu, que vocês estão vendo aqui, Ambrita, Adriana, como vocês me chamam, eu estou aqui neste corpo. Mas antes, eu tive outro corpo, em um outro nascimento. Me relacionei com outras pessoas, outra vez, ou talvez com as mesmas pessoas, mas em corpos diferentes. Agora estou aqui me relacionando com vocês através deste corpo, mas no futuro eu vou ser forçada a abandonar este corpo, sair deste corpo. E o que Krishna está falando aqui é que depois disso, que eu seja forçada a sair deste corpo, eu vou continuar a existir. Então, o que existe e que tem importância real é a alma e não o corpo. Mas o que que é a alma? O que que é essa coisa que existe eternamente, né? Então, vamos lá. Esse verso também é um verso muito importante, que ele está basicamente deixando bem claro o, o ponto, o assunto da individualidade eterna da alma. Quando ele fala que eu existia, eles também existiam, todos esses reis, vocês também existiam, quer dizer que a alma, ela é sempre individual. Não chega um momento em que a alma, o ser, essa partícula de consciência vai se fundir com outras consciências e vai perder a sua individualidade, a sua consciência de si mesmo. Isso não vai acontecer. E essa não é a realidade eterna. A realidade eterna é que eu vou ser sempre um eu individual, consciente de mim mesmo e consciente dos objetos dos quais eu posso ser consciente, né? Mas principalmente sou consciente de eu. Quando eu falo eu, tem alguém aqui que fala eu, que sou consciente de mim mesma e que experimento o mundo a partir dessa consciência. E essa consciência individual nunca se perde. Basicamente, nesse verso de A Krishna deixa isso bem claro, nunca se perde a individualidade da alma. A gente não vai deixar de ser um eu individual para se fundir numa massa de consciência sem forma. Não. Nós sempre vamos ser seres individuais. Então, existem várias outras partes dos Vedas onde isso se confirma. A gente viu todo isso em detalhe na aula que a gente esteve mais detalhado. Agora, como é um resumo, não vou falar, mas eu aconselho que vocês vão lá e vejam todas as partes, que tem vários versos em outras escrituras védicas que confirmam esse tema da individualidade eterna da alma. Então, no verso 13 diz: assim como neste corpo, o ser corporificado passa continuamente da infância para a juventude e logo depois à velhice, de forma similar, quando chega a morte, a alma passa para outro corpo.
O ser autorrealizado não se confunde com essa mudança. Então, Krishna está explicando a diferença entre corpo e alma. Então, o corpo, ele é feito de energia material e ele vai perecer mais cedo, mais tarde, mas ele vai perecer. A alma, ela sobrevive ao corpo, porque a alma é essa partícula de consciência que me diz eu sou. Eu experimento o mundo, eu vivencio as coisas, então eu tenho conhecimento da minha própria existência. Então, essa partícula de consciência é o que nós chamamos de alma. A alma não é uma coisa que faz parte do meu corpo ou alguma coisa. A alma é essa consciência da minha própria existência. O que é consciência não é uma substância química, não é algo que seja produzido pelo corpo, senão que é um o ser mesmo é um tipo de energia superior, diferente da energia material. Isso vai ficar bem explicadinho no Bhagavad Gita, ao longo dos próximos capítulos também. Mas essa energia superior, ela de alguma forma entrou em contato com essa energia material e ela fica confusa pela energia material, achando que o ser é o corpo. Então, essa é a nossa situação atual. Neste momento, nós percebemos o corpo como sendo o ser, e por isso nós temos tanto medo da morte. Nós temos muito medo de perder o corpo, porque nós imaginamos de alguma forma que ao perder o corpo, vou desaparecer, eu vou me perder a mim mesmo, não vou mais existir. Só que Krishna, aqui nesse verso, ele deixa bem claro que o corpo não é o ser. E que quando o corpo se perde, o ser continua. E ele vai adquirir um novo corpo. Ele vai desenvolver um novo corpo. E a prova de que o ser é diferente do corpo é precisamente como a gente, quando é bebê, tem um corpo. Depois, a gente vai crescendo e o nosso corpo é completamente diferente do corpo de bebê. O meu corpo hoje é completamente do meu corpo de 20 anos atrás. Pode ser que eu olhe no espelho e veja certos parecidos, mas às vezes eu olho uma foto quando eu tinha 11 anos e parece que você é uma pessoa completamente diferente, mas muito parecida, mas o corpo já é outro. Quando ficar velha, o meu corpo vai ser completamente diferente, completamente outro, e mesmo assim, o ser que está vivenciando toda essa experiência da infância, da juventude, da vida adulta, da velhice e finalmente da morte continua sendo o mesmo. O corpo mudou, mas o eu, o ser, não mudou. Então, Krishna que ele está explicando, uma pessoa que tem sabedoria não se confunde por essa mudança, não se confunde achando que entende que a única coisa que está mudando é o corpo. Este é um conhecimento que está na base, que é o fundamento de tudo. Mesmo assim, é um conhecimento que nós precisamos repetir muitas vezes e analisar, e meditar nisso, e pensar, porque a nossa identificação com o corpo é tão grande, tão o verdadeiro ser. Ainda mais na sociedade em que nós vivemos, em que basicamente tudo está nos falando que o corpo é o que importa, que o corpo é o ser, que é o objetivo da vida. Então, é um verso que é um conhecimento que está na base de nós compreender o que é importante na vida. Se eu considero que o corpo é o ser, então o mais importante, a prioridade é sustentar o corpo e tentar que ele viva para sempre. Que é de fato o que os grandes milionários de hoje em dia estão tentando fazer e de sempre estão tentando fazer, que é como impedir o processo do envelhecimento, como impedir a morte. Por quê? Porque estão absolutamente convencidos de que o ser reside no corpo e que o corpo sendo extinguido, o ser também vai ser extinto, extinguido. Não sei como se fala. Mas
Krishna no Bhagavad Gita nos dá esse patamar é a base, é compreender que eu não sou o corpo. Então, se eu sou algo além do corpo e eu vou sobreviver o corpo, as minhas prioridades mudam. Porque eu já compreendo que o corpo, ele está destinado a perecer. Eu tenho sim que cuidar dele o tanto quanto suficiente para ele estar saudável, mas eu compreendo que ele vai perecer e eu vou continuar. Então, tudo que eu fiz para meu corpo estar bem, vai, todos esses esforços vão morrer junto com o corpo. Mas eu vou continuar. Para onde que eu vou depois de abandonar este corpo? Quais são os esforços que eu preciso fazer para que o eu, quem eu realmente sou, o ser, tenha um bom destino depois da morte? Eu posso escolher como que acontece comigo depois da morte. Então, se eu compreendo que eu não sou esse corpo, a, a prioridade deveria ser o ser e não o corpo. Mas hoje em dia nós estamos tão identificados com o corpo que a nossa prioridade é o bem-estar do corpo. E é muito difícil a gente sair dessa prioridade, a não ser que nós nos aproximemos realmente de um mestre espiritual que nos ajude a entender, nos aproximemos do conhecimento transcendental que se encontra no Bhagavad Gita, nas escrituras védicas, e não apenas isso, sino que realmente pensemos com absoluta sinceridade o que é a existência, quem que eu realmente sou. E meditemos isso com toda sinceridade internamente. Nós precisamos usar a nossa inteligência para pensar nos assuntos importantes da vida e não simplesmente para pensar em como satisfazer o corpo, sendo que ele vai perecer. Então, basicamente, Krishna aqui está estabelecendo um fundamento, porque se eu não compreender isso, qualquer outra coisa não faz mais sentido. Se eu não compreender que eu não sou o corpo, então pensar em seguir princípios superiores, valores, basicamente não tem porquê, porque é preferível simplesmente buscar a forma de dar prazer para o corpo, porque no último eu sou o corpo, então é melhor, mesmo que eu tenha que matar, mesmo que eu tenha que estuprar, mesmo que eu tenha que roubar, mesmo que eu tenha que fazer o que for, tudo é legítimo se eu penso que eu sou o corpo, porque eu tenho a minha chance de dar prazer para o corpo. Agora, se eu compreendo que eu não sou este corpo e que existem valores superiores e que existe uma existência que vai transcender o corpo, então eu começo a pensar que até mesmo se eu tiver que fazer certos sacrifícios e que me abster de certos prazeres corporais em função de princípios superiores, de valores superiores, vale a pena. Continua depois do corpo. Então, quando eu cometo um monte de atividades pecaminosas simplesmente para satisfazer o corpo fica, mas o resultado, as reações dessas atividades pecaminosas vão comigo para a minha próxima. Então, uma pessoa de inteligência que compreende a diferença entre o ser e o corpo vai estabelecer os seus princípios e as suas ações baseadas em princípios superiores. Sem isso, a gente não tem como falar de espiritualidade. Se a gente ainda acha que espiritualidade é simplesmente a gente ser uma boa pessoa, é simplesmente a gente tentar fazer o bem, porque dessa forma eu também vou receber o bem, ou eu tentar agradar Deus, porque Ele vai me dar coisas boas, porque Ele vai me beneficiar neste corpo, com saúde, com carro, com casa, com cachorro, com falando de espiritualidade profunda. A gente está ainda falando de negócios. Eu estou negociando com Deus porque Ele vai me beneficiar se eu fizer esta aqui, se eu for na missa, ou se eu fizer esse ritual, ou se eu orar, então Ele vai me beneficiar. Então a gente ainda está no plano do negócio. E a gente, no Bhagavad Gita, estamos sendo convidados a ter uma visão mais profunda, superar esse plano do business, mero negócio, e compreender o ser. Aí a gente fala de espiritualidade de verdade, quando a gente compreende o corpo é uma coisa e eu
sou outra, apesar de eu estar neste momento sujeita e condicionada a este corpo. Mas por quê eu sou condicionada a este corpo e como que eu me liberto desse condicionamento? Aí são as perguntas que começa a se fazer uma pessoa que compreende a diferença entre corpo e alma. Então, vamos lá. O verso 14 diz: Ó Arjuna, filho de Kunti, a aparição temporária de felicidade e aflição e sua desaparição no devido tempo são como a aparição e desaparição das estações do inverno e do verão, que surgem da percepção sensorial, e se deve aprender a tolerá-las sem se perturbar. Ó descendente de Bara. Então, a gente se pergunta, né? Mas tá bom, mas eu sou neste corpo e as coisas deste corpo me causam sofrimento. Então, como que eu simplesmente vou pensar no ser espiritual que eu sou, mas as coisas deste corpo me causam tanto sofrimento, né? As doenças, os relacionamentos que a gente tem com outras pessoas, a morte do corpo, né? De outras pessoas, ou o meu corpo sendo degenerado, né, indo se envelhecendo, tudo mais, tudo isso me causa tanto sofrimento, como que eu posso simplesmente pensar em algo superior, em que eu sou a alma, em que eu não sou este corpo, né? Então, Krishna, ele vai falar aqui para Arjuna precisamente tudo isso se deve à percepção dos sentidos. Nós estamos, sim, sofremos um monte devido ao corpo, mas esse corpo sofre porque ele está percebendo as coisas com os seus sentidos, pela relação que os sentidos têm com o mundo. Então, obviamente, o verão nos dá muito calor, no inverno a gente sente muito frio, no verão a gente toma um banho frio e fica muito feliz, mas no inverno a gente toma um banho frio e sofre um monte, porque é frio, água fria não combina com inverno. Mas, querida, está falando, você precisa aprender a tolerar as diferentes etapas, os sofrimentos decorrentes da relação que o corpo tem com o mundo externo. A gente precisa tolerar, porque senão a gente simplesmente não consegue pensar em nada além do corpo. Então, a felicidade e a aflição, elas aparecem e desaparecem no devido momento. Assim como o verão e o inverno, eles aparecem e desaparecem no devido momento. Então, nós estamos muito preocupados, nos esforçando muito para conseguir alcançar felicidade e afastar todo o sofrimento da nossa existência. Mas ele está falando aqui, elas vão vir. Não importa quanto você queira se esconder do sofrimento, ele vai entrar na sua casa. Não importa que você queira se esconder e que você ache que já está protegido de todo o sofrimento, isso não é real. O sofrimento vai entrar na sua casa. Mas a felicidade também. Então a gente fica correndo atrás da felicidade igual uns doidos, fazemos todo o que seja possível para a gente conseguir alcançar essa felicidade tão almejada. E às vezes a gente consegue, sim, a gente se sente muito feliz, mas também no momento seguinte perde aquilo, então a vida fica o tempo todo sendo um vai e vem, né? Um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e a gente fica maluco pensando nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que a gente entende, se eu não sou este corpo, eu entendo que as felicidade ou aflição decorrentes da percepção do corpo, ou seja, decorrente do aquilo que afeta o corpo, para bem ou para mal, elas são temporárias e elas vão sempre vir de forma natural. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada para o bem-estar, ou que a gente tenha, então, ai, venha sofrimento aqui, eu estou te esperando. Não. Mas se uma pessoa com conhecimento, com sabedoria, sabe que a gente faz a nossa parte, mas o sofrimento e a felicidade vão chegar de forma natural. Então, porque a gente que a gente faz com isso, né? Então, Krishna fala, o que que você tem que fazer com isso é tolerar, compreender que essa felicidade que você sente agora é maravilhosa, mas ela não é que quando eu perco essa felicidade, a minha vida acabou. Mas também, quando o sofrimento chegar, é terrível, mas ele não vai durar para sempre. Uma hora ele vai acabar.
Então, essa é uma pessoa de sabedoria, não se confunde nem pela felicidade, nem pela desgraça, né? Então, Krishna está começando a dar para Arjuna precisamente essas chaves de como se relacionar com o corpo, mas compreendendo a existência da alma espiritual. Então, o corpo, ele tem as suas funções, ele tem as suas características e ele percebe o mundo, ou através do corpo percebemos o mundo através dos sentidos, e isso causa felicidade e sofrimento, e a forma que a gente tem que lidar com isso é simplesmente tolerar. Tolerar quer dizer não se abale por isso e não fique tão fora de si quando fica um momento feliz, porque o melhor que você pode fazer é compreender. Isso são coisas temporárias, tem a ver com o corpo, está tudo bem, eu posso ficar feliz quando é um momento feliz, mas não pense que a vida acabou aí e que agora tudo é feliz para sempre, né? Que nem nos contos de fadas. Não, a tristeza também vem e a tristeza também vai embora, e isso não é o mais importante da vida. O ponto é esse. A minha vida não pode depender da felicidade ou da tristeza decorrentes do corpo, porque isso não é o mais importante da vida. É mais importante saber quem que eu sou, além desse sofrimento e dessa felicidade relacionadas com o corpo. Se alguém tiver perguntas ou comentários, podem fazer. Senão a gente vai em frente. Então vamos em frente, né? Então vamos. Então, verso 15. O melhor entre os homens, Arjuna, a pessoa que não se perturba pela dor, nem pelo prazer, e permanece firme em ambos, certamente é elegível para a liberação. A, a liberação, por assim dizer, é uma das metas da vida. Segundo a cultura védica, e a gente pode examinar isso também na vida de todo mundo, existem quatro metas principais, que são basicamente o Dharma, né? Ser uma boa pessoa. Artha, que quer dizer desenvolvimento econômico, progresso material. Então, as pessoas vivem, tem pessoas que compreendem que ser uma boa pessoa é uma meta importante e que a partir daí a gente pode realmente ter um verdadeiro desenvolvimento econômico. Na cultura védica, todo mundo compreende, né? Hoje em dia, esse conhecimento se perdeu, mas antigamente as pessoas compreendiam que não é possível você ganhar riqueza se você não for uma pessoa do bem. Porque uma hora a riqueza que você obteve, ou as boas ações que você fez, vão trazer consequências materiais de trazer boa fortuna para você. E as ações pecaminosas que você fez, uma hora também vão dar os seus frutos e vão te trazer infortúnio, infelicidade, etc. Então, essa é uma lei básica. Então, o desenvolvimento econômico está ligado à virtude, a ser uma boa pessoa. A seguinte meta é o desfrute, kama, que é dar prazer para os sentidos. Então, a gente vive porque a gente basicamente trabalha para ter dinheiro, para ter conforto, tudo para poder desfrutar. Desfrutar de uma boa comida, desfrutar de uma casa bonita, desfrutar de viajar, desfrutar da família, do que for. Então, a gente quer desfrutar, e essa é uma meta da vida. E, finalmente, a outra meta da vida é moksha. Moksha quer dizer liberação. É uma meta para uma pessoa que compreende que a vida não é simplesmente esse mundo material, que somos mais do que esse corpo, e então quer se libertar dos sofrimentos relacionados ao corpo. Essas são as quatro metas básicas para uma pessoa com um pensamento, digamos, comum, normal, mundano. Mas existe uma quinta meta que se descreve também nas escrituras védicas, que é prema, que é a gente restabelecer a nossa relação de amor
com a Suprema Personalidade de Deus, que é a nossa fonte, a nossa origem, e que teve um motivo para nos criar como seres individuais, e que esse motivo é a gente ter um relacionamento íntimo, de amor e de muita felicidade com quem nos criou. Em última, esse foi o seu objetivo. Mas aqui nesse verso, Krishna está falando apenas de a meta até a quarta meta, que é moksha. Então, para você conseguir se libertar dos sofrimentos decorrentes do corpo, primeiro você precisa aprender a tolerar, a não ficar devastado quando o sofrimento chega, a não ficar extremamente entusiasmado quando a felicidade chega, sino a tolerar e compreender que isso são fases. Mas isso não é tudo na vida. E quando você está nesse nível de consciência, você consegue se elevar até o ponto da liberação, de conseguir compreender que você não é o corpo e poder viver de tal forma que não esteja preso ao corpo. Bom, então, verso 16. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há duração do inexistente, nem cessação do existente. Os videntes concluíram isso mediante o estudo da natureza de ambos. Muito bom. Então, aqui, basicamente, Krishna está falando qual é a natureza da realidade. Essa é uma pergunta que, por milênios e milênios, os grandes filósofos sempre se fazem, né? O que que é real? Nós pensamos que nunca chegamos a nos perguntar isso, que isso não é importante, mas é porque alguém já nos respondeu essa pergunta. E normalmente quem responde essa pergunta a gente aprendeu na escola. O mundo externo é real. A realidade é o que eu posso tocar, palpar, essa é a realidade. E essa é a resposta com a qual nós crescimos, e a partir daí construímos todo o nosso imaginário, todas as nossas ideias. Mas Krishna, aqui no Bhagavad Gita, 5.000 anos atrás, ele fala: não, a realidade não é aquilo que é externo que você consegue ver e observar com seus olhos. A realidade é aquilo que é eterno. Ou seja, aquilo que não vai mudar, que não vai se degradar e perecer, aquilo que não está sujeito à morte, é a realidade. Qualquer outra coisa que seja sujeita à morte não existe realmente, é temporária e, portanto, ela não tem uma existência real. E se a gente compreender isso, sabemos que este mundo todo ele está sujeito à destruição. Eu tenho aqui uma meta, ela é real, tudo bem, mas ela também vai ser destruída em algum momento. E vocês podem falar, ah, mas os átomos vão permanecer. Tudo bem, mas esses átomos uma hora também vão se dissolver. Uma hora o mundo material deixa de existir. Ele não vai existir para sempre. Então, nesse sentido, o universo material, ele é temporário, então ele não é a realidade última. A realidade última é aquilo que nunca muda, que sempre existe. Basicamente, Krishna está falando, a alma é real. E o mundo material não tem uma realidade, realidade completa, por assim dizer. Não quer dizer que ele seja falso. Eles, sino no sentido de que, por ser temporário, eu não posso dizer que essa seja a realidade última, que essa seja a realidade eterna, porque ele é temporário. Então, este meu corpo, ele é temporário. Ele existe, sim, ele é real agora. Mas depois, daqui a 100 anos, ninguém vai nem saber que esse corpo existiu. Ninguém vai mais nem lembrar e ele não vai existir mais. Vai ser um monte de poeira, de átomos por aí em algum lugar. Mas este corpo organizado desse jeito não vai mais existir. Então, Krishna basicamente está falando: o que não existe para sempre não é real. Ele existe por um tempo, por esse tempo tem a sua realidade, sim, não quer dizer que isso seja falso, mas o que é real é a alma, porque a alma ela existe para sempre. Então, essa é a verdadeira realidade. Então, verso 17. Saiba que aquilo que penetra o corpo é indestrutível. Ninguém pode destruir a alma imperecível. Então, aí, aqui Krishna começa a dar as características da alma. Então, ele fala, a alma, ela é indestrutível.
Ninguém pode destruir a alma imperecível. Ninguém. O corpo, a gente sabe muito bem que ele é facilmente destrutível. Chega alguém com uma arma, dispara em você e pronto, seu corpo acabou. Mas que ele está falando, não existe forma em que alguém possa destruir a alma. Quer dizer, o ser nunca pode ser destruído. Ninguém pode realmente me matar. Esse aqui é o ponto. Ninguém pode realmente acabar com a minha existência. Mesmo que eu possa acabar com o meu corpo, mas ele é de fato temporário. Alguém tem uma pergunta? A Roseninha ia falar? Não, não, tô anotando só. Ah, tá bom. Eu tenho uma pergunta. Fala. Na hora que fala que antes de serem seres individuais, Não dá para você entender. poderia dizer, Não dá para entender. agora consegue me ouvir melhor? Sim. Essa parte que fala que nós sempre existiremos como seres individuais, tem alguma parte que conta mais sobre isso? Porque depois de me desconstruir de algumas ideias, eu achei que todo mundo voltava e seríamos um grande ser coletivo. Por que que a gente vai continuar sendo seres individuais? Tá. Por que que a gente... Então, basicamente, essa é uma pergunta filosófica muito importante. De por que que nós vamos continuar sendo seres individuais? Qual que é o propósito? Então, isso tem a ver principalmente com por que que nós existimos, né? Então, existem vários versos aí. Se você ver os vídeos anteriores, a gente citou vários versos. Mas, basicamente, se a gente compreende o porquê da nossa existência, tem um verso no dos Upanishads, acho que no Katha Upanishad também está no Svetasvatara Upanishad, bom, que ele fala que existe um ser eterno entre muitos seres eternos. E só que e existe um ser consciente entre muitos seres conscientes. Só que esse ser, esse um, ele está satisfazendo os desejos dos muitos. Então a gente se explica que, também tem outro verso, né, que fala que em um momento, como assim, digamos que metaforicamente, né, porque falando como se fosse em termos de tempo, mas enfim, que no momento a suprema personalidade de Deus existe completamente feliz, completamente cheio de bem-aventurança, de conhecimento, de eternidade, mas ele fala, eu quero compartilhar isso. Porque a felicidade se incrementa quando você pode compartilhar. Então, basicamente, para ele incrementar a sua felicidade, ele deseja compartilhar, então ele fala, eu quero ser muitos. Então, é aí que ele basicamente se divide em milhares, infinitas almas individuais. Só que existe um verso também nos Upanishads que explica, no Sri Upanishad, que explica que essa fonte uma completa, o Senhor Supremo é um e é completo em si mesmo, e dele se expandem infinitas unidades que são completas em si mesmas, que são as almas individuais, e mesmo que dele se expandem infinitas unidades completas, ele continua sendo um completo. Então, essa é a característica do infinito, da suprema personalidade de Deus, quando a gente fala que ele é infinito, o que que isso quer dizer, que ele seja infinito? Ele pode se expandir em infinitas almas individuais e ele continuar sendo um infinito. Então, se ele se expande para estabelecer um relacionamento, para ele poder compartilhar essa felicidade e esse amor, é porque para esse relacionamento existir, é necessário que existam dois. Eu posso me relacionar comigo mesmo? Sim, mas a felicidade incrementa muito mais quando eu consigo me relacionar com outra pessoa. Então, eu consigo compartilhar essa alegria, compartilhar.
um certo tipo de relação. Então, basicamente, nós chegamos a existir com esse propósito, com o propósito de estabelecermos uma relação de amor e de alegria com essa fonte da qual nós viemos. Se eu novamente me fundir nessa fonte, se eu novamente eu perder a minha individualidade, se perde a possibilidade da relação. Não tem como eu estabelecer uma relação na consciência, ela por si mesma, eu sou consciente de mim mesmo. Então, quando eu sou consciente, eu tenho o eu, o sujeito que conhece, o conhecimento em si, e eu tenho o objeto de conhecimento. Então, sempre há uma dualidade aqui envolvida no sentido de que existe um sujeito e existe um objeto com que me relaciono. Então, eu posso ser consciente de mim mesmo, sim, eu posso me relacionar comigo mesmo, sim, mas a felicidade é muito maior quando eu posso também ter essa consciência de outra pessoa, existe outra pessoa com quem eu posso me relacionar. Basicamente, isso existe em nós porque existe na Suprema Personalidade de Deus. Então, ele deseja compartilhar a sua felicidade. Ele deseja dar risada com mais alguém. Ele deseja amar. Ele se ama a si mesmo, obviamente, mas ele deseja vivenciar essas velocidades do amor. Então, para isso tem que existir dois. Se não existir dois, não há relação. É necessário a existência de dois. Então, basicamente, se esse é o propósito com que eu existo, o propósito com que eu existo não é eu viver uma experiência neste mundo material, afastado de Deus e ter que sofrer aqui neste mundo material. Não. Eu estou aqui neste mundo material porque eu tenho liberdade. Porque outra característica para que possa existir amor é que exista liberdade. Se todo mundo for um robô, então, não tem prazer nessa relação. Se eu sou, é como você estar em um casamento com um robô. Você sabe que aquele robô pode te falar eu te amo, mas ele está programado para falar eu te amo. Então, não importa o que ele fizer, você nunca vai se sentir satisfeito. Então, por isso que existe o livre-arbítrio. Porque para poder existir uma relação genuína de amor, tem que haver liberdade. Eu preciso ter a liberdade de amar ou de não amar. Então, nesse sentido, tem que existir todos os mundos possíveis, porque eu tenho que ter a possibilidade de escolher o que que eu quero. Mas, em últimas, o propósito último da existência é eu poder vivenciar essa relação de amor e de alegria, que foi o motivo pelo qual a Suprema Personalidade de Deus me criou, e que o motivo pelo qual ele me deu liberdade de eu fazer o que eu preferir, é precisamente para que no momento em que eu decidir amar e me relacionar com a Suprema Personalidade de Deus, seja um momento de extrema alegria, e que esse amor seja uma coisa muito forte, muito intensa. Mas se eu anulo a individualidade, não existe possibilidade dessa bem-aventurança. E o propósito da nossa existência é essa bem-aventurança. Se eu cesso de existir, então também cessa de existir toda a possibilidade de relação e toda a possibilidade de bem-aventurança. Então, para que que existo agora? Para que que agora eu posso me relacionar? Para que que agora eu posso ter liberdade se depois eu vou perder tudo isso à toa? Dá para entender mais ou menos a ideia? Deu sim, muito obrigada. Tem outra pergunta sobre isso? Você quer que a gente fale um pouquinho mais ao respeito? Não, acho que fez bastante sentido, porque senão vira só uma grande massa de energia e perde a possibilidade da própria criação e do criador, né? Porque aí mistura tudo, aí não vai ter realmente como ter relação entre criação e criador. Uhum. E não tem como ter essa possibilidade de sentir bem-aventurança, de se relacionar, entende? Se nós temos tanta alegria de amar outros e de sentir que somos amados por outros,
Então, se a individualidade se perde, a gente perde isso também. E a suprema personalidade de Deus, ele é o desfrutador supremo. Então, a gente tem que entender que Deus não é um velho castigador que está lá aborrecido, cinzento e chato. Ele é o desfrutador. Essa é a sua natureza. Ele quer, ele desfruta. E ele desfruta uma coisa que dá muito prazer, é amar. Isso dá muito prazer. E ser amado dá um prazer imenso também. Então, amar e ser amado implica uma relação. E uma relação implica dois: quem ama e quem é amado. Quem reciproca esse amor e quem se sente amado em reciprocidade ao amor que dá. Então, essa relação é fonte de desfrute para a Suprema Personalidade de Deus e, naturalmente, para nós também. Então, essa relação é basicamente o propósito da existência e é basicamente o nosso, a nossa natureza. Nós estamos aqui neste mundo material porque nós estamos afastados da nossa própria natureza e estamos vivenciando uma situação em que é artificial e, em certo sentido, não é real, porque nós estamos falsamente identificados com aquilo que não é real, que é o corpo material e as relações baseadas no corpo material. Então, enquanto nós estivermos confusos com a energia material, não vamos conseguir desenvolver esse relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus, e é por isso que o Bhagavad Gita tem como propósito ajudar a que nós possamos compreender a diferença entre corpo e alma e começar a compreender o que é energia material e como que eu, sendo um ser espiritual que não tenho nada a ver com a energia material, cheguei a me enredar na energia material. E como que eu saio desse enredamento para eu poder viver essa felicidade para a qual eu estou destinado e pela qual eu fui criado. Então, esse é o propósito do Bhagavad Gita e é isso que o Bhagavad Gita vai dar para nós, é como restabelecer essa relação e como eu me desenredar desse conceito material, certo? Certo. Então, deixa eu ver se me diz se faz sentido. Então, nós podemos desfrutar das coisas em terra, das coisas temporárias, mas devemos amar ainda mais aquilo que não é temporário, aquilo que é eterno, e isso vai nos trazer a liberação tanto das alegrias quanto das tristezas do mundo material. Sim. O ponto é que o desfrute, ele vem de forma natural. E existem várias formas de desfrutar. Então, basicamente, a gente pode, e isso a gente vai compreender mais para frente no Bhagavad Gita, a gente pode desfrutar de uma forma que causa sofrimento para mim e para outros. A gente pode desfrutar de uma forma que às vezes traz felicidade, às vezes traz sofrimento. E a gente pode desfrutar de uma forma que traz felicidade e traz sabedoria. Esses são todos conceitos que a gente vai entender de acordo com como funciona a natureza material, os modos da natureza material, que Krishna vai explicar mais para frente. Ou a gente pode desfrutar no plano do ser. Então, todo desfrute que é decorrente do corpo, ele vem no momento, vai embora depois, e a gente precisa aprender a tolerar. A gente Se a gente não desfrutar nunca dos sentidos, a gente morre, basicamente. Nós temos que comer, a comida tem que ser gostosa também, saudável. E isso é uma forma de desfrute. A gente precisa disso, porque senão a gente morre. Mas esses desfrutes, eles vão e vêm. Quando eu fico doente, a comida pode ter um sabor amargo. Não importa a comida gostosa que for, ela pode me dar, me revolver o estômago e fazer eu passar mal. Mas isso é temporário. Então, o desfrute que tem a ver com o corpo, ele tem que ser de preferência sempre no modo da bondade. A gente vai entender o que que isso significa mais para frente. Mas principalmente, a gente tem que simplesmente compreender que esse desfrute ou esse sofrimento, eles vão e vêm de forma natural. E a gente precisa tolerar. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada.
Beleza. Então, vamos lá. A minha meta era chegar até o verso 30. Acho que não vai dar tempo, não. Que já é quase 9 e estamos no verso 17. E ainda essa parte é muito importante. Ai, ai. Eu tento ir rápido, mas é difícil. Eu gostei da capa dele. Achei muito fofo. Não Ah, esquenta com isso. Não esquenta com isso. É melhor a gente pegar as ideias mais completas. então tá bom. Então Tá? vamos lá. Então, verso 17 diz: Saiba que aquilo que penetra o corpo é indestrutível. Ninguém pode destruir a alma imperecível. Então, ele já está falando, né? Não tem como destruir essa partícula de consciência que é o ser. Ela não se destrói quando o corpo é destruído. E, basicamente, nesse ponto, a gente tinha falado acerca de como a vida, o sintoma da vida é a consciência. Eu, basicamente, os seres que são conscientes eu considero seres vivos. Os seres que são inconscientes, né? Esta xícara aqui, eu considero que ela não está viva porque ela não tem consciência. Ela não é consciente se eu faço isso, não é consciente de si mesma, da sua própria existência. Ou pelo menos não expressa isso para nós, então a gente considera que isso é matéria morta. Agora, se eu tenho uma formiga que ela está caminhando, que se eu chuto ou se ela se assusta, ela sai correndo, ela é consciente da sua própria existência, então eu considero que aí tem vida. Então, consciência é o sintoma da vida, não é a existência de um corpo, é a existência da consciência, do ser consciente que está por trás desse corpo, percebendo a sua própria existência. Então, esse é um ponto muito importante que o Bhagavad Gita nos traz e que nos coloca bem na base, no começo de tudo, compreender a diferença entre o que é a vida e o que é a matéria morta, que são duas coisas diferentes, apesar que a gente esteja confuso ao ponto de identificar o próprio ser com essa matéria, que é por si só morta, né? Então, vamos pular esta parte assim, aqui, né? Basicamente, o corpo é temporário, portanto, ele é inexistente no sentido eterno, a alma, existe eternamente e Deus é também eternamente, né? E conhecer a relação entre eles é sabedoria. Então, verso 18 diz: Sou o corpo material do ser vivo que é indestrutível, incomensurável e eterno, está sujeito à destruição. Portanto, lute, ó descendente de Bara. Então, ele está falando, o corpo, ele é o que está sujeito à destruição, mas não o ser vivo. O ser vivo em si, eu, ser consciente, eu sou indestrutível, sou incomensurável, ou seja, não posso ser medido. A minha consciência, ela não tem uma comparação com a energia material. A energia material, ela pode ser medida, um monte de coisas. Eu não consigo medir a alma. A alma fala que, às vezes nas escrituras fala que o tamanho da alma é a 10 milésima parte da ponta de um cabelo, mas na verdade está querendo dizer que ela não é possível ser medida com instrumentos materiais, porque ela, sendo tão infinitesimal, ela é a que dá vida a este corpo todo. E é o corpo do elefante, e é o corpo da formiga, e basicamente essa partícula de consciência tão pequenininha, ela é o que mantém esse universo vivo. Então, não tem como comparar essa energia superior que é a consciência com a energia material. Mas a consciência, a alma, né, ou esse ser consciente é eterno, enquanto que o corpo é temporário e está sujeito à destruição. Então, Krishna está falando, se você compreende a diferença, então você tem que lutar e não se abalar pela morte das pessoas aqui, porque há algo superior e você precisa cumprir com o seu dever superior. Então, quem pensa que o ser vivo é quem mata ou é morto, não compreende. Aquele que tem conhecimento sabe que o eu nem mata, nem é morto. Certo? Então, ele já está falando acerca o que afeta realmente, quem que morre realmente, não é a alma, mas o corpo.
Então, bom, acho que vamos ver mais um e aí a gente para por aqui. Nunca nascimento nem morte para a alma. Por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. A alma é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Não se pode matá-la quando se mata o corpo. Então, aqui Krishna vai começar a dar mais uma série de características da alma para a gente começar a figurar, né, a entender na nossa mente qual é a diferença entre corpo e alma? Quais são as características da alma? Quais são as características do corpo? Esse é um conhecimento fundamental que você, lamentavelmente, não encontra nas escrituras espirituais às quais estamos acostumados. Tipo, nem na Bíblia se descreve o que que é a alma. Então, há uma confusão geral muito grande em que as pessoas realmente pensam e pensamos, né, que somos o corpo material e que, se você procurar no dicionário, fala a alma é a parte espiritual do corpo. Só que não, a alma não é parte do corpo. A alma e o corpo são duas coisas completamente diferentes, mas de alguma forma elas chegaram a estabelecer uma relação e a gente vai entender no estudo do Bhagavad Gita por que que existe essa relação e qual que é a verdadeira relação que existe com a alma e o corpo. Então, vamos parar aqui no verso 20. A Rosane depois lembra. Eu queria finalizar o resumo do capítulo 2 realmente em apenas este encontro e o próximo, mas agora vimos que não vai dar, porque não chegamos até o 30, mas a gente vai tentando ir com esse resumo e um pouco mais aceleradinho para depois finalizar e começar de novo o capítulo 3 já mais lentamente. Mas não dá para correr demais. Então, como diz Roseni, não esquenta, né? Não dá para chover. A gente tá aqui para aprender, então não adianta correr. Então, tá bom. Você já sabe tudo, a gente tá aprendendo, então tem que ir devagarzinho. Ai, ai, eu tô bem. Então, tá bom. Então, muito obrigada. A gente deixa por aqui. Querem perguntar alguma coisa, comentar? Podem falar. Tá tudo certo. Pode falar, Anandi. Eu tava pensando em como muitas vezes a gente se vê na vida, muitas vezes no lugar de Arjuna, né? De Uhum, tipo, a gente sabe, mas de alguma forma a gente carrega apegos que dificultam pra gente, e a gente precisa lembrar que o corpo não é a alma e tudo mais. uhum, claro. Arjuna, precisamente, na verdade, se a gente for ver, Arjuna, ele é um devoto puro da suprema personalidade de Deus, ele não cai nessa confusão. Mas ele ele é colocado nessa situação em que ele parece que ele está tipo completamente confuso. Ele realmente está confuso, né? Ele não está atuando, ele está muito confuso, mas na verdade tudo isso é de alguma forma uma situação que é criada por Krishna também para a gente poder ver a nossa própria situação para a gente poder compreender esse conhecimento desde nossa própria situação. E Arjuna, inclusive, ele vai fazer perguntas mais para frente, em que são perguntas que têm todo a ver com a nossa realidade. Tipo, ele pergunta, mas como que eu vou controlar a minha mente? É tão difícil de controlar, só que Arjuna, ele consegue controlar a mente dele, mas para nós é realmente muito difícil, mas ele está se colocando nessa situação precisamente para que nós possamos ter esse conhecimento e essa compreensão da existência mais profunda, mas essa é a nossa situação mesmo, em que a gente está completamente enseguecido pelo apego ao corpo e pela falsa identificação com o corpo, e por isso é que nós não conseguimos entender qual é o nosso verdadeiro dever. O que eu vim fazer aqui? E qual é o propósito da minha existência? Então, o primeiro que a gente precisa fazer é saber como se relacionar com o corpo. Então, esse é o primeiro ensinamento do Bhagavad Gita, como me relaciono com o corpo, já que eu estou presa deste corpo, né, nesse momento. Isso mesmo.
Bom, muito obrigado mesmo por ter tirado um tempo tão valioso da sua existência. Sei que todo mundo vive sempre com muitas coisas importantes para fazer, mas agradeço de todo o coração que tenha se tomado esse tempo para dar ouvidos a esse conhecimento tão profundo e tão valioso para todos nós. Hoje em dia, tão necessário ainda mais, cada vez. Então, muito obrigado mesmo. Haribo, e a gente se vê em 15 dias, dia 19, certo? Haribo. Então, até dia 19, qualquer pergunta que tenham, pode mandar pelo WhatsApp e a gente se vê dia 19. Haribo. Jai, Guru Apatita Haribo. Pavanaki. Jai. Seguimos Tchau. Bhagavad Gita aqui. Jai. Haribo. Bom descanso para vocês. Radhe Radhe. Haribo.